Uma raça sintética desenvolvida aqui mesmo no Brasil que junta a alta produtividade do gado taurino com a rusticidade do zebuíno. A gente está falando do canchim, um animal que apresenta um ótimo rendimento na produção de carne em qualquer região do Brasil. E este gado muito interessante para o pecuarista brasileiro é o tema da nossa entrevista especial de hoje, que vai ser com o médico veterinário Mauri Dorta Júnior, da Associação Brasileira dos Criadores de Canchim. Boa noite, doutor Maurinho. É um prazer muito grande receber o senhor aqui no nosso arranjamento. Boa noite, Sidney. O prazer é meu. Fico muito feliz de estar aqui. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha, que assiste o DBO na TV. Ô Mauri, para quem não conhece ainda, né, vamos falar um pouquinho como é que foi formado o gado canchim. O canchim foi formado desde a década de 40, na fazenda onde hoje é Embrapa São Carlos. Então, é fruto de um processo de pesquisa para desenvolver um animal que conciliasse o crescimento, a produtividade da raça taurina, que foi o charolês, junto com a rusticidade do Nelore e do zebu brasileiro. Isso para produzir um animal que fosse capaz de cobrir a pasto, um touro que conseguisse cobrir a pasto nas diversas situações que nós temos no Brasil, desde o norte, centro-oeste até o sul, e também agregar produtividade, produzir animais com maior desempenho, com maior ganho de peso, com melhor qualidade de carcaça. Essa foi a proposta do desenvolvimento do canchim, essa foi a proposta do trabalho que foi desenvolvido desde a década de 40 e na década de 70 o canchim foi reconhecido como tipo canchim e daí passou para as mãos dos criadores, de onde teve o seu processo de seleção para fixar essas características, fixar e aprimorar essas características básicas de sua formação. A rusticidade e o incremento produtivo. Essa é basicamente a história da raça canchim no Brasil. Como é que é a composição de sangue do canchim, Mauri? O canchim une 5/8 charolês, né? Tem 5/8 na sua composição do charolês e 3/8 na sua composição do zebu. Isso não foi feito por acaso, como é fruto de um trabalho de pesquisa, pesquisou-se o contrário também, pesquisou-se como seria um animal com 5/8 zebu e um animal com 3/8 charolês e chegou-se à conclusão, na época, que o melhor animal era esse, era o 5/8 charolês, que ele conseguiria agregar mais, trazer maior produtividade e que esses 3/8 que ele leva na sua composição do zebu eram absolutamente suficientes para que ele fosse um animal completamente adaptado a campo, adaptado às diversas condições que a gente tem por todo o Brasil. Agora, Mauri, eu acho que o canchim tem uma característica muito interessante na sua história, né? Que ele surgiu para atender a uma necessidade dos pecuaristas, né? De certa forma, o pecuarista teve um papel fundamental na criação dessa raça, né? O que é que se procurava naquele momento? Exatamente, você vê que a proposta na década de 40 era essa, era um animal que fosse rústico, que fosse adaptado e que conseguisse cobrir a campo para produzir um animal no cruzamento que tivesse maior desempenho do que em relação ao zebu. Essa proposta nunca teve mais atual do que nunca. Hoje a gente tem um cenário com a volta do cruzamento, com o ressurgimento do cruzamento, em grande proporção com o uso de touros angus. Hoje a gente tem na pecuária um cenário que mostra claramente que o cruzamento é bom e que fazer cruzamento, desde que você use uma raça de qualidade, que consiga agregar, você tem resultados fantásticos. Então essa proposta está mais atual do que nunca. Mais do que nunca nós temos a necessidade, numa situação que você tenha pecuário com margens estreitas para trabalhar, o pecuarista sabe muito bem como é difícil ganhar dinheiro na atividade, então uma solução para isso é aumentar a produtividade, você tem isso plenamente quando você utiliza o touro canchim na sua vacada. A gente sabe que 90% do gado de cria para a produção de corte no Brasil é um gado de origem zebu, em quase 100% desse caso, Nelore. Então, os trabalhos que foram desenvolvidos na Embrapa, e não só na Embrapa, nas diversas instituições de pesquisa no Brasil, mostraram claramente que você tem um incremento em relação ao zebu puro de cerca de 20% de ganho de desempenho quando você utiliza um touro canchim. Então, era essa exatamente a proposta da raça quando ela foi criada. Para isso, ela foi desenvolvida, foi selecionada, e é esse o resultado que a gente tem hoje. Um touro absolutamente adaptado a qualquer região que a gente imagine no Brasil e que consegue agregar, em geral, em média, pelo menos 20% de ganho de produtividade quando comparado ao zebu puro.
A gente pode dizer que a Embrapa é a mãe do canchim, Mauri? A Embrapa é a mãe, o pai, o avô e a avó do canchim, a gente pode afirmar isso sem dúvida nenhuma. E tanto é verdade que ela nasceu onde é a fazenda Canchim, a fazenda se chama Canchim, hoje na Embrapa São Carlos, e em função disso a raça Canchim estabelece uma parceria estreita e intensa com a Embrapa. Hoje, principalmente com a Embrapa Gado de Corte, que é sediada em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, e também com o programa Geneplus Embrapa, através dos seus pesquisadores e técnicos do programa Geneplus. A parceria da raça Canchim com o programa Geneplus é uma das pioneiras, ela já tem 12 anos de contrato da raça Canchim com o programa Geneplus, ela foi, sem dúvida nenhuma, uma das pioneiras entre as raças taurinas a fazer avaliação genética, a fazer uso de DEPs, a fazer escolha de touros, acasalamento dirigido. Então isso tudo refletiu, esse trabalho sério, pautado tecnicamente, se refletiu na qualidade dos animais que nós temos hoje em dia disponíveis para o criador, para o cruzador, para fazer produto, para fazer bezerro pesado a campo. Mauri, de que tamanho mais ou menos é hoje o rebanho puro canchim brasileiro e como é que ele está distribuído pelo país? Bom, o rebanho puro canchim, ele tem hoje aproximadamente cerca de 10 mil matrizes. Então, esse é um número aproximado do número de matrizes puras que nós temos hoje em dia no Brasil parindo canchim. Ele está distribuído em diversos estados, mas ele se concentra principalmente na região centro-oeste e sudeste do país. Então, a maioria dos criatórios estão distribuídos por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Essas são as principais regiões onde se encontram os rebanhos puros de canchim hoje. Agora, Mauri, como é que o canchim entra na estratégia do produtor de carne, daquele pecuarista que tem como objetivo não a cria, né, não a produção de animais para reprodução, mas para produção de carne mesmo? Pois primeiro a sua vocação natural, que é monta-campo. A gente tem hoje que pelo menos 85% das fazendas que produzem carne utilizam touros e não utilizam inseminação, né? Fazem a sua produção a partir de monta com touro. Essa é a vocação do canchim. A vocação do canchim é produzir um touro que cubra campo e produza um bezerro cruzado a campo. Então, nesse ponto, desde a década de 40, quer dizer, quando foi pensado isso, hoje isso ainda se encontra atual e essa realidade vai perdurar ainda por muito tempo. Então, nesse ponto, o canchim é muito forte, essa é a sua vocação. A segunda coisa é que hoje em dia, com o incremento da ETF, com a utilização da ETF, a gente tem um incremento muito grande da inseminação para os rebanhos de cria, para os rebanhos para produzir bezerro de corte. Nesse ponto, o canchim também é uma raça que pode ser plenamente utilizada, até porque o seu produto, numa matriz zebu, que é o que se tem em grande parte para produzir bezerros, é um animal extremamente adaptado e que tem um desempenho muito bom. Além disso, ainda em relação à ATF, o que se tem no mercado é um subproduto hoje da utilização do cruzamento com Angus, que é a raça mais utilizada para cruzamento no Brasil, tem um subproduto de altíssima qualidade, que é essa fêmea meio-sangue Angus Nelore. E o que a gente verificou é que o touro canchim, ou o sêmen-canchim, essa fêmea, produz um animal fantástico, produz a síntese do que se entende por um bezerro de cruzamento industrial. É um bezerro que é adaptado, por ser filho de canchim, ele tem adaptação suficiente para ser recriado a pasto, que é uma recria mais barata, né? Ele não precisa necessariamente ser confinado depois da desmama, ele pode ser plenamente confinado a pasto e depois manter um bom desempenho a pasto e depois, quando esse animal entra em confinamento, ele tem um desempenho fantástico. É um animal que tem genética canchim, tem genética Angus e tem genética zebu. É o que se tem de melhor para produzir um bezerro cruzado, para produzir carne no Brasil hoje. Então, sendo do cenário para produzir a campo ou no cenário através da inseminação, o canchim tem potencial para exercer um papel importantíssimo na cadeia produtiva de carne no Brasil. Tá certo. Doutor Mauri, muitíssimo obrigado pela sua presença. Pena que o tempo aqui nosso seja sempre apertadinho, né? A televisão é assim mesmo, né? A conversa foi muito boa e você já está convidado para voltar aqui numa outra ocasião. Muito obrigado, Mauri. Obrigado, eu agradeço, foi um prazer enorme.